A primeira coisa que a gente precisa entender é como é o modelo de relacionamento pensado por Deus. E é algo que tem sido muito combatido. O que o mundo, o sistema do mundo tem feito? Tem tentado destruir a figura do esposo, do homem, de autoridade, a figura da masculinidade. O feminismo é um movimento que tem tentado combater essa autoridade masculina. E aí é simples, aonde não há autoridade masculina não há bênção de Deus e não há equilíbrio. A mulher foi feita para ser cuidada, protegida por um homem, né? A Bíblia conta no Jardim do Éden, quando fala do primeiro pecado, antes disso Deus dá uma ordem muito simples para Adão. Deus diz assim: Adão, você só tem que fazer duas coisas, guardar e cultivar o jardim. Adão não tinha que fazer mais nada, Adão só tinha que guardar e cultivar o jardim. A questão é que Adão falha no guardar o jardim. A Bíblia diz que quando a serpente, né, o mais astuto dos animais do campo, chega no jardim, ele encontra a porta aberta para entrar. Em primeiro lugar, quem colocou o nome na serpente foi Adão. Adão sabia que aquele não era o cenário, o ambiente que a serpente deveria estar. Segundo, Adão sabia que ele tinha autoridade para não permitir que a serpente entrasse no jardim. O problema é que Adão não estava no lugar que ele deveria estar. Então ele deixa a esposa vulnerável para ser enganada pela serpente. E o primeiro pecado entra na primeira família e destrói, né, toda a concepção que Deus havia montado de casamento, de família, de instituição familiar. E aí onde é que eu vejo que é a primeira coisa que Satanás desde o início tenta? Contra a figura do homem. Porque o diabo sabe que se ele tirar o homem da porta do jardim, o que é o jardim? A casa, a família. Se ele tirar o homem da porta do jardim, ele tem acesso livre, porque a mulher não tem autoridade como cabeça do lar para determinar essa proteção. Então, se Satanás tira o homem da sua posição, se a narrativa tira o homem da sua posição, então ele não pode proteger sua família. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando um homem está mal posicionado no relacionamento, ele vai produzir um casamento mal posicionado. Tem muito homem reclamando da esposa, né? Mas eu tenho uma frase que eu uso muito, para toda mulher abacaxi tem um homem banana. Então um homem não pode reclamar da sua esposa se ele não está posicionado no lugar que ele deveria. Para lembrar os homens de que a mulher nasceu da costela do homem. Então se a mulher é ruim é porque a matéria-prima não era boa. Ou seja, o homem mal posicionado, o homem que não assume o seu lugar dentro da família, ele vai prejudicar a família, ele vai deixar a família desprotegida. E o que a gente tem visto são homens que não têm assumido o seu lugar. E esse é o primeiro ponto. Porque a instituição família está sendo tão atacada e destruída. O homem perdeu a sua masculinidade no sentido de ser pai, de ser protetor, de ser o provedor da casa, de ser aquele que toma as decisões, de ser aquele que é o sacerdote do lar. E tudo isso é uma destruição muito grande. A segunda questão que isso gera é uma esposa mal posicionada. Porque todas as vezes que o homem sai do lugar que ele deveria estar, a mulher assume o papel de autoridade. E cada vez mais, porque a última geração foi uma geração que não teve uma referência paternal, as esposas não têm uma referência de um homem de autoridade. E automaticamente elas não respeitam a autoridade dos esposos e passam a assumir esse papel. Irmão, se você pegar um atacante e colocar no lugar do goleiro e o goleiro no lugar do atacante, os membros do time estão lá, os jogadores estão lá, mas eles estão fora de posição, isso vai dar errado. E a grande questão é que um casamento mal posicionado vai gerar um desastre. E aí entra o maior problema de um casamento mal posicionado. Filhos vão ser no futuro a referência que eles estão tendo da família hoje. Os teus filhos vão refletir no casamento deles aquilo que eles veem no seu casamento hoje. Então, pais, casal, escuta isso. Você não está construindo apenas a sua vida, você está construindo a próxima geração. Pai, o teu filho vai replicar com a esposa dele aquilo que ele viu em você. Eu tenho uma frase, quando eu vou aconselhar pessoas, eu digo assim: você vai casar com ele, vai na casa dele e vê como ele trata a mãe dele. Ele vai replicar isso no casamento. No namoro, ele pode ser uma coisa, mas se ele trata a mãe dele dessa maneira, com desonra, com desprezo, ele vai tratar a esposa com desprezo. O filho que cresceu vendo o pai abusar da mãe, vai abusar da própria esposa depois no casamento. Então a questão dos nossos casamentos não é só hoje. Não é no divórcio que nós estamos vendo hoje, não é na falta de estrutura familiar, é no que isso está gerando para a próxima geração. O que os nossos filhos, o que os filhos dessa geração vão fazer nas suas famílias, está ligado àquilo que eles estão vendo nos casamentos hoje. Então, a grande questão é, a pandemia não aumentou o número de divórcios, a pandemia revelou a estrutura podre que já existia antes e foi só uma motivação para que aquele casamento já terminasse.
mas há uma esperança para quem está assim. Primeira coisa, vocês precisam entender que a Bíblia fala do cordão de 3 dobras. Né? A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O que é o cordão de 3 dobras? É o modelo de Deus para o casamento. O homem, a mulher e Jesus, o Espírito Santo, Deus no meio dos dois. Não há como ter um casamento saudável se Deus não for o centro desse casamento. Segundo, eu preciso compreender a posição do homem e da mulher. Um pai mal posicionado vai gerar um filho que vai ser mal resolvido, vai ter um problema de identidade. Um pai mal posicionado vai gerar uma esposa, um esposo mal posicionado vai gerar uma esposa que também está mal posicionada. Então, tudo começa do homem assumir o seu lugar, cultivar e guardar o seu jardim, e da esposa ser obediente e entender qual é o posicionamento do homem. Se tudo isso for ajustado, for alinhado, os filhos terão um exemplo claro de um modelo familiar, e esse exemplo claro vai produzir a próxima geração saudável, com entendimento, com responsabilidade. Então, para cuidar das nossas famílias, nós precisamos cuidar do posicionamento de cada um, segundo o modelo bíblico. E é preciso tomar muito cuidado nesses momentos de crises, que é onde o inimigo vai tentar sabotar. Exatamente. É uma mulher ou um homem que vai aparecer na vida dessas pessoas, e a tentação é perigosa. Exatamente. Mas olha para você que interessante, Rogério. A tentação está do lado de fora, mas a vontade está do lado de dentro. Um homem que cedeu a uma tentação, uma mulher que cedeu a uma tentação, é porque o alicerce do relacionamento já não está sustentando mais aquilo que foi proposto. E por causa disso, existe do lado de fora uma aparente solução. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bíblico simples disso. Todo mundo fala do pecado de Davi com Betseba. Todo mundo diz, olha, Davi adulterou com Betseba. Só que as pessoas esquecem de destacar que o casamento de Davi com Mical era um casamento destruído. A Bíblia fala que Davi, quando volta com a arca para Israel, ele celebra, e ele celebra de alegria, porque a presença de Deus estava voltando para Israel. Só que Mical julga Davi, diz assim para Davi que ele estava parecendo um vadio, dançando como um vadio. O que isso mostra? Mical não tinha cumplicidade nenhuma com Davi. Mical não tinha respeito nenhum pela autoridade de Davi. E Mical muito provavelmente eles não tinham afetividade, eles não tinham relacionamento, cumplicidade. O adultério de Davi com Betseba é resultado da falta de estrutura do casamento de Davi com Mical. Então o diabo ele precisa de uma oportunidade do lado de dentro para colocar uma tentação do lado de fora. Eu não preciso me doar à tentação quando eu tenho estrutura do lado de dentro. Vou dar um outro exemplo. A Bíblia fala em Mateus que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, depois de 40 dias e 40 noites jejuando. Jesus estava com fome, Jesus estava cansado, Jesus estava estafado espiritualmente e emocionalmente, mas Jesus tinha uma coisa, ele tinha convicção dentro dele. Dentro do interior de Jesus estava tudo bem resolvido, por isso que ele não cai na tentação de Satanás. A tentação está do lado de fora, mas a estrutura está do lado de dentro. No casamento é a mesma coisa. Irmão, ninguém come na rua se já se alimentou em casa. Ninguém tem fome na rua se saiu de casa alimentado. Então, um homem ou uma mulher que está alimentado dentro da família não vai sentir necessidades de se alimentar fora de casa. A grande questão é que nós estamos quebrando esse princípio dentro de casa. Então, o cara tem um casamento mal resolvido dentro de casa. A esposa não trata como deveria, ou o esposo não é respeitoso com a mulher, porque o casamento ele é uma via de mão dupla. Eu só tenho da minha esposa aquilo que eu já ofereci para ela primeiro. Então o homem ele é um gerador. O que o gerador faz? O gerador transmite energia, essa energia vai gerar a capacidade de iluminar uma lâmpada, de acender um aparelho. Só que quem que é o gerador? É o homem. A tomada é a mulher, mas o gerador é o homem. A energia do casamento sai do homem e a mulher responde aquilo que o homem está gerando. Então muitos esposos estão tentando ter das suas esposas aquilo que não geraram, irmão. Muitos esposos estão tentando ter estrutura de carinho dentro de casa sem oferecer carinho. E aí automaticamente você abre uma brecha para algo do lado de fora afetar a estrutura do lado de dentro. Quer ter um casamento saudável? Se alimente em casa. Quer ter um casamento saudável sem interferência, sem que as tentações do lado de fora entrem para o lado de dentro? Construa um relacionamento saudável. Construa um quarto saudável, né? O lugar onde... Eu sempre falo dessa regra. A regra é simples para um casamento. Na mesa eu resolvo os problemas e na cama eu celebro os problemas que eu resolvi na mesa. Então, cama não é lugar de resolver problema. Muitos casais resolvem um problema na cama. Cama é lugar de celebrar o que eu resolvi na mesa. Então, a sala é lugar de comunhão, a mesa é lugar de resolução e o quarto é lugar de celebração. Se o casamento obedecer essas regras, obedecer esses espaços,
você vai ter estrutura para lidar com as coisas que vêm do lado de fora. As interferências do lado de fora não vão entrar dentro, porque você blindou, tratou o seu casamento, você tem uma blindagem do seu casamento, e o que vem do lado de fora não tem acesso àquilo que você gerou, construiu de forma firme do lado de dentro. E para os casamentos que já estão desestruturados do lado de dentro, você precisa reconstruir a base do teu casamento, você precisa reformar o alicerce do seu casamento. Como é que você reforma o alicerce do seu casamento? A mesa gera perdão, você precisa se perdoar, precisa recomeçar, esvaziar o copo. Um copo cheio transborda com a próxima gota. O problema é que tem muito casal esperando a próxima gota para resolver. Resolva antes que o teu casamento transborde. Esvazie o copo antes do casamento transbordar. Esvaziou o copo, sempre repita esse exercício. Um copo cheio transborda com a próxima gota. Então não deixe o copo ficar cheio. Relacionamento é um lugar de diálogo, de resolução, de perdão. Resolva na mesa, celebre no quarto, tenha comunhão na sala. Esse é o conselho mais básico que eu tenho para te dar e que vai solucionar os seus problemas no casamento.